gente vai falar agora sobre Banco Master, investigações do mercado financeiro e da comissão. A CVM mostram a recorrência de nomes e padrão de conduta de 14 sancionadores desde 2017. Eu estou falando de Banco Master desde 2017, está na mira do CVM. Desde 2017 está sendo investigado. Então, a Comissão de Valores Mobiliários, e a matéria está aqui para vocês, que é o órgão responsável por fiscalizar o mercado de capitais, identificou indícios de manipulação de mercado e uso de operações simuladas em estruturas ligadas a empresas e fundos associados ao Master desde 2017. Esses indícios constam em processos administrativos sancionados abertos pelo regulador. Ao todo, a CVM identificou 314 processos que foram instaurados entre 2017, lá atrás, há quase 10 anos, e 2025, relacionados ao Grupo Master e a entidades conexas. Desses, 14 são processos administrativos sancionadores, etapa em que há formulação de acusação formal pelo regulador. Vamos lá. Bom, os documentos analisados pelo Metrópolis revelam que as investigações não se limitam a Daniel Worcaro, dono do Master, e apontam a recorrência de nomes e padrão de conduta que atravessa quase uma década, conectando figuras centrais do mercado financeiro a práticas consideradas graves pela CVM. Benjamin Botelho de Almeida é um dos nomes mais recorrentes nos processos, segundo a Polícia Federal. Ele atuaria como sócio oculto e operador financeiro de Worcaro nos Estados Unidos. Botelho foi alvo de nova fase da Operação Compliance Zero, deflagrada em janeiro, que investiga esse esquema aí bilionário envolvendo o Banco Master e Daniel Worcaro. Os registros mostram ainda que o Grupo REAG tornou-se a presença frequente nos processos relacionados ao ecossistema do Master nos últimos 2 anos. Aí, prazo que antecedeu a liquidação do Banco Master pelo Banco Central. Bom, vamos lá ao papel da CVM e o que mostra os processos. A CVM, como eu expliquei, a Comissão de Valores Mobiliários, é esse órgão responsável por regular e fiscalizar o mercado de capitais no Brasil. Esses processos administrativos sancionadores são procedimentos onde a CVM já identificou indícios mais robustos de irregularidades, nesse caso específico do Master. Qual a diferença para outras apurações? Nem todo processo aberto pela CVM resulta em acusação. Tem aí etapas mais avançadas. O volume de investigação no caso Master e o levantamento interno da CVM analisou 314 processos. Destes, apenas 14 processos evoluíram aí para sanção de fato. Muitos alertas foram ignorados ao longo do tempo. Inclusive, Banco Central, Receita Federal e Ministério Público acabaram ignorando esses fatores de risco por anos. Então, aqui a matéria explica ainda muito mais pessoas e entidades envolvidas junto ao Banco Master de 2017 até hoje e que tiveram sinais de alerta emitidos pela CVM e que foram ignorados principalmente pelo Banco Central há cerca de uma década. Então, não é de hoje que a gente vê problemas do Banco Master, que sequer chamava Banco Master, era Banco Máxima, mudou de nome, aí tem a REAG no meio. Quando nós trouxemos aqui informação exclusiva do Portal Metrópolis sobre o Resort Taiaiá do ministro Dias Toffoli lá no Paraná, que uma parte desse resort havia sido vendido para um braço do Banco Master, para a REAG. Então, tudo muito ligado, são vários braços, né? A gente trouxe aqui também matéria do Portal Metrópolis mostrando quantos braços do Banco Master já haviam sido liquidados. Eu não vou me lembrar quantos são, mas a matéria trouxe ao certo aqui quantos braços do Master foram liquidados pelo Banco Central. A gente vê os tentáculos do Banco Master aí ao longo dos últimos anos dentro do sistema financeiro brasileiro, saindo da Faria Lima e incorporando aí em todos os estados, inclusive na área de aposentadorias e de pensões de vários estados. E nós falamos aqui por meses no contexto Metrópolis sobre como, de fato, o Banco Master atingiu pessoas que estavam investindo seu dinheiro ali todo mês, que muito provavelmente vão perder esse dinheiro porque não tem ninguém
para dar o suporte e para recorrer a isso. E a gente tem o caso do Banco de Brasília também, que está aí tentando solucionar esse golpe do Banco Master, Banco de Brasília, que quase fechou o negócio por muito pouco antes da insolvência do Banco Master pelo Banco Central. O Banco de Brasília quase comprou o Banco Master, o que seria um grande problema. O Banco de Brasília já está com mais de 30 bilhões de reais em dívidas, talvez seja até mais, porque o Banco de Brasília sequer enviou o relatório na semana passada que seria obrigado com o número real aí da sua dívida. E agora a governadora do Distrito Federal tenta buscar ajuda com o governo federal, com a Caixa Econômica, buscando recursos, né, em todos os cantos para tentar resolver o problema de um banco estatal, um banco das pessoas, dos cidadãos aqui de Brasília. Deixa eu falar com o Felipe também sobre isso, porque, Felipe, não é de hoje, a gente já está há muito tempo falando de Banco Master aqui no contexto Metrópolis, e agora a gente só vê que é um caso que vem aí de uma década de problemas, de um banco que sequer se chamava Banco Master, veio crescendo e os tentáculos entrando, né, em várias abas da economia brasileira. Como eu disse, chegou aqui em Brasília, poderia ter causado um problema ainda maior ao Banco de Brasília, que agora tenta se estabelecer. Não sei de que forma a governadora aqui do Distrito Federal, a Celina Leão, vai conseguir manter o Banco de Brasília de pé. É um problemão que ela está nas mãos, eu não sei como ela vai resolver isso. O presidente Lula corre de tentar resolver esse problema aqui no Distrito Federal, não quer se envolver com isso, a Caixa Econômica não quer se envolver com isso, e agora todo mundo que está envolvido com o Banco Master, ou esteve envolvido com o Banco Master, tenta se desvencilhar desse assunto, e a gente vê que é desde 2017. Eu falei aqui, o presidente Lula se encontrou com Daniel Worcaro em 2024, e eu ainda disse, olha, desde 2024 as pessoas já sabiam, o governo já sabia que o Master estava sendo investigado pelo Banco Central, mas, pelo visto, era muito antes, meu amigo. Neila, essa situação revela um dos grandes problemas do Brasil, né? Os órgãos de controle, de fiscalização, de regulação não cumprem adequadamente o seu papel, que é fiscalizar, né? Quando você vê, por exemplo, que a CVM instaurava processo contra o Banco Máxima, né, antes do Banco Master, desde 2017, você vê claramente que tem um problema aí, né? Desde 2017, indícios de manipulação de mercado e não tomaram nenhuma medida dura, né, e drástica contra o Banco Máxima e o Banco Master. É bom lembrar que o Daniel Vocaro, né, entrou no Banco Master, né, em 2018, né, quando ele comprou uma parte que dava o controle para ele do Banco Máxima e alterou o nome para Banco Master. Ou seja, tem indícios, Neila, inclusive, que essa operação aprovada pelo Banco Central foi completamente equivocada e errada, né? O Daniel Vocaro não tinha condições de assumir e de controlar o Banco Máxima para atuar no sistema financeiro. E se a CVM e se o Banco Central atuassem de forma transparente, de forma eficiente, para cuidar do sistema financeiro nacional, naquele momento, né, naqueles processos, né, talvez não teríamos esse crime absurdo que aconteceu no Brasil em relação ao Banco Master, em relação a Daniel Vocaro. Então, nós temos que pensar no Brasil, sim, uma forma de estruturar melhor os órgãos de controle, os órgãos fiscalizadores e os órgãos reguladores, né? Aí você vê uma questão que eu acho extremamente absurdo, né? Há uma overlap, né? Há uma sobreposição de funções da CVM com o Banco Master, com o Banco Central, né? Por isso, né, que o ministro da Fazenda, o ex-ministro da Fazenda Haddad, queria alterar a competência do Banco Central para dar mais poder em relação à fiscalização de fundos de investimento, né, que é onde a CVM teria o poder e a competência de fiscalizar e de regular o mercado, né? Mas temos que discutir uma forma mais eficiente, né? Tem dois órgãos de controle, né, em relação ao sistema financeiro nacional, a CVM e o Banco Central. É eficiente essa situação? Dá para melhorar dando mais competência ao Banco Central e dando mais poder, por exemplo, à CVM e outras camadas, né? Então nós temos que discutir isso no Brasil, porque não dá para aceitar que o sistema financeiro nacional fica à mercê de aventureiros e criminosos como o Daniel Vocaro, que com o seu poder econômico consegue entrar nas entranhas do poder político, né? Então realmente nós temos que repensar a questão do controle e da fiscalização do sistema financeiro nacional do Brasil. Uma década, como você colocou, Neila,
sem nenhum tipo de atuação firme do Banco Central da CVM, é um absurdo.